Senhora a todos, graças a Deus, mais uma Escola Bíblica Dominical aqui com vocês. É uma alegria imensa poder falar na classe de adolescentes. O último tema desse trimestre, a lição número 13, fala o caminho para viver, ou seja, o caminho para viver. É o último tema desse trimestre e eu já quero agradecer você que esteve conosco todo esse tempo, nesse trimestre que passou. Que curtiu os vídeos, que deu seu like, que assistiu, que participou conosco, divulgou. Eu agradeço você muito, muito mesmo. E o enfoque dessa lição está ali em Provérbios capítulo 16, versículo de número 25, que diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Provérbios 16, versículo 25. Então, nem tudo que parece ser algo correto, que parece ser algo certo, nem tudo é. Nem tudo é certo. Às vezes alguns adolescentes se deparam com algumas situações que nada a ver, não tem problema, não dá nada, porque é normal. Mas a Bíblia mesmo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, quando nós observamos esse texto, nem tudo convém. Então, também há caminhos que parecem que são certíssimos, mas aqui diz que mas podem acabar levando para a morte, ou morte espiritual, ou fora da presença de Deus, que essa morte espiritual acaba afastando esse adolescente da presença do Senhor. O texto bíblico, então, está em Provérbios 16, versículo 1 a 9 e 19, versículo 16. E o devocional que diz aqui, ele faz uma pergunta: o único caminho para o Pai? Você já encontrou Jesus, o único caminho para o Pai? Já o encontrou? Então faça uma oração de agradecimento a Deus por não estar mais perdido, debatendo-se em um mundo de pecado e desesperança, mas esteja preparado para também mostrar o caminho a outros. Então, se você teve esse encontro com Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você aceitou a Jesus como Salvador, então, diz aqui nesse devocional, entregue mesmo o caminho, mas evangelize, fale de Jesus, dê o seu testemunho, fale do amor do Senhor para com a tua vida. Continuando a lição aqui, ele vai dizer também, na palavra viva, ele vai falar o que vai tratar a respeito dessa lição. Ou seja, você terá a oportunidade de estudar sobre o caminho da vida. Observará que precisa escolher qual caminho deve trilhar. Descobrirá que há caminhos que levam à morte, mas Jesus, o verdadeiro caminho, nos conduz à vida eterna. Tá aí. O tema, ou melhor, a continuação diz aqui, escolhendo o caminho. E a lição aqui, ela fala assim: você está na fase mais importante e decisiva da sua vida. A partir de agora, terá que fazer algumas escolhas que irão determinar o seu futuro. Então, são escolhas na vida do adolescente que ele precisa tomar, que são escolhas que decidem a vida dele. O caminho, o trajeto que ele vai usar, vai decidir o futuro dele. E qual é esse caminho? Jesus Cristo. Entregando a vida para Jesus, você acaba andando no caminho correto, entregando a vida corretamente e andando no caminho certo. E aqui diz: durante a infância, a presença e o controle dos pais nos livram de inúmeras situações de perigo. À medida que crescemos, aprendemos a tomar decisões, né? Às vezes nem aprendem a tomar decisões, mas querem tomar decisões que não deveriam tomar. Mas aí são as decisões na vida, as decisões que vocês vão tomar. Os caminhos que queremos seguir, ao alcançarmos a idade adulta, os nossos pais já não respondem pelos nossos atos. Por isso você precisa aprender desde agora a assumir a responsabilidade. Responsabilidade daquilo que você vai escolher, da sua decisão. A tua decisão, ela vai gerar algo em tua vida. Eu lembro de Lucas capítulo 15, a decisão do filho pródigo, a decisão que ele tomou
de pegar parte da fazenda parte dele com o pai e viveu uma vida dissoluta, gastou tudo, viveu uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida fora da presença do Senhor, gastou tudo. Então foi uma decisão que ele tomou. Só que é claro que, graças a Deus, ele teve uma decisão depois de retornar. Ele ainda teve esse tempo de voltar para os braços do pai, abraçar o pai, para a fazenda do pai. Nem sempre um adolescente, um jovem, ele consegue ter uma oportunidade. Às vezes sai da presença de Deus e não tem mais uma outra oportunidade. Perde tudo aquilo que ele esperava, que era o céu, que era a vida eterna, acaba no meio desse caminho perdendo a salvação. Mas continuando aqui, diz que o mundo está cheio de armadilhas sutis que podem atrapalhar e destruir a vida somente aqueles que temem ao Senhor escapam delas. Provérbios 14, 27. As armadilhas elas são montadas, inimigo das nossas almas, mas aí fica a critério de cada um estar com o Senhor, na presença de Deus, e tomar todo o cuidado e andar em vigilância. Os maus caminhos é o outro tópico aqui. Há vários caminhos atraentes, empolgantes, espaçosos que levam ao prazer e à diversão, que transformam os nossos sonhos em ilusões doces e agradáveis. Isso tudo é passageiro. Muitos trilham por esses caminhos sem se preocupar do terrível destino. E na verdade é o seguinte, por que não se preocupa? São jovens, o adolescente cheio de vida, saúde, cheio de beleza, e aí acreditam da seguinte forma, que não vai morrer, que não vai acontecer nada, não vai acontecer uma tragédia, que vai ficar tudo normal, pelo tipo de vida. Não, acontece com A, com B, comigo não. E é esse o grande problema. Vão para caminhos maus e alguns caminhos que não conseguem o retorno. Vão e se perdem, nunca mais voltam. Eles perdem a vida. Às vezes o abismo é tão grande. Claro que Jesus é poderoso para arrancar qualquer pessoa, transformar qualquer vida, mas precisa querer também. E o adolescente, depois de se envolver tanto, fica difícil ele sair. E esse é o pensamento. Daí diz aqui, quantos jovens perderam suas vidas no mundo das drogas, do alcoolismo e da prostituição, por não se preocuparem com o destino final dos seus caminhos. Grandes estrelas da música. Tá, aqui nesse pedacinho que eu li aqui da lição, que está aqui nesse computador, fala aqui do alcoolismo, da droga e da prostituição. Aí alguém fala, nossa, mas que terrível esse mundo. Sim, terrível esse pecado, terrível. Só que alguns não entendem que lá no meio dessas drogas, no meio desse alcoolismo e no meio dessa prostituição, para os moços, para os rapazes também existem meninas também. Meninas de boas famílias, meninas bonitas, meninos de boa família também, bonitos. Então a primeira impressão é, nossa, entrou naquele mundo lá, vai sair porque o mundo lá é muito feio, é terrível. Não, ele parece bonito. Ele parece, porque acaba sendo envolvente, as pessoas se envolvem e não conseguem sair, porque tem outros, também de boas famílias, também bonitos, que acabam sendo envolvidos nisso, e por isso a dificuldade de sair. E aqui diz assim, grandes estrelas da música, do cinema, da TV, do esporte foram arrastadas para a morte. Creio que você conheça pessoas que tiveram destino semelhante. E aqui diz, portanto, tomem cuidado. Lembre-se que a vida não é uma brincadeira. Embora você possa brincar com quase tudo, quem brinca com a vida termina mal. Às vezes, acaba se envolvendo e perdendo a salvação, a vida. E quantos que com certeza vocês já conheceram, que já perderam a vida tão jovens e de uma forma assim tão terrível. Outro tópico, verdadeiro caminho. Qual o caminho que você pretende escolher? Só há um caminho que conduz à vida, Jesus Cristo.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, que ele é esse caminho, que o Senhor preparou esse caminho. Quem é sábio anda por este caminho, Provérbios 15, 24. Você já sabe qual é o verdadeiro caminho que deve seguir, mas o que fazer para seguir por esse caminho? E aqui ele fala, o livro de Provérbios nos apresenta pelo menos 4 passos indispensáveis para seguir esse caminho. Esse caminho que é o caminho da salvação, é o caminho que precisa ser seguido para alcançar a vida eterna. Primeiro, entregar ao Senhor as suas obras. Então, quem deseja trilhar o caminho, ele precisa aprender a entregar a vida e tudo que faz aos cuidados do Senhor. Todos os passos, todas as decisões, entregar a vida para o Senhor. O segundo, B, aprender a andar no temor do Senhor. Temer a Deus é indispensável para aqueles que desejam andar pelo caminho da vida. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui quando você anda no temor do Senhor, Ele vai cuidar do teu caminho, Ele vai cuidar da tua vida porque você anda no caminho dEle, você entregou a vida para Ele. Diz aqui que quando aprendemos a temer a Deus, desenvolvemos uma relação de obediência e reverência para com Ele. Ou seja, isso nos faz desviar do caminho, faz nos afastar das coisas ruins. E aí nós procuramos andar no caminho do Senhor. Nos desviamos do mal, fugimos do mal. Vamos ver outro aqui. Deixar Deus dirigir os seus passos. Andar na direção de Deus é a melhor forma de se evitar os maus caminhos. Quem dirige os seus passos? Você já experimentou deixar Deus guiar a sua vida? E aqui ele tem essa pergunta. Quando Deus comanda a nossa vida, o nosso destino final é a vida eterna. Porém, quando recusamos ser dirigidos por Ele, aí nós seguimos os maus caminhos e o nosso final é terrível. E aí vem a morte e a condenação. Morte espiritual. O último aqui, dos 4 pontos, guardar os mandamentos do Senhor. Assim como uma locomotiva precisa de trilhos para locomover-se, Deus também procurou dar uma direção para a sua vida. E qual que é a direção? A direção é a palavra dele, a palavra de Deus. Essa é a direção, a palavra de Deus. Tem tudo ali, nos ensina a andar no caminho correto, fala conosco essa palavra. Ela nos guia, nos dirige. Então aqui diz o final aqui, não se preocupe com se alguém chamar você de careta. Isso é a coisa mais comum que fazem. Melhor é ser careta e entrar no céu do que seguir o caminho da liberdade e ir para o inferno. Ou melhor, o caminho da liberdade, está entre aspas aqui, que é uma libertinagem, e ir para o inferno. Deus nunca obrigou o homem a seguir a direção por ele estabelecida. Porém, andar fora da direção de Deus é como uma locomotiva fora dos trilhos e vai se arrebentar. Mas Deus, ele nos dá essa oportunidade de buscar a sabedoria de Deus, de estudar a palavra do Senhor, de aplicar na prática da nossa vida isso. E isso vai ser um resultado que vai ser uma vida feliz na presença do Senhor. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Precisa, se está afastado, se arrepender hoje mesmo, que você está assistindo esse vídeo aí. Falar, Deus, eu quero me reconciliar, ou quero entregar minha vida para o Senhor e seguir o caminho da salvação. E a conversa franca aqui, ele vai dizer assim, em Provérbios aprendemos que no caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Ele fala Provérbios 22:5. Podemos perceber que o caminho ruim nos traz muitas dificuldades e problemas. E esse caminho ruim, alguém vai dizer, mas é legal. A pessoa que segue o caminho, ela vai descobrir que é ruim. Há um vazio na alma, uma tristeza grande dentro da alma e só Jesus pode preencher. E como preencherá? Preenche se você aceitá-lo como Salvador, deixar Ele tomar conta da tua vida. Então, esse é o caminho para se viver, esse caminho que você precisa entregar para Cristo. Tá bom, pessoal?
essa lição é do domingo agora que vai estar chegando. Hoje passamos da meia-noite aqui, então nós já estamos na sexta-feira. Mas curta o vídeo aí, dá o like, se inscreva no canal Juninho Espírito Santo, nos ajude a divulgar as lições de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, paz do Senhor, obrigado e até.